proposta que aqui está é verdadeiramente para cumprir, não são promessas falsas, não são promessas vãs, como assistimos há cerca de 2 anos, em que tínhamos um Primeiro-Ministro que prometeu uma coisa e fez completamente ao contrário, trazendo o país para a situação de pobreza, de miséria, que todos nós hoje conhecemos e vivemos muito bem. Olha, quer que haja respeito pelas pessoas, que as pessoas não sejam consideradas números e quer que, principalmente, o grupo que eu represento, que é os reformados, aposentados e pensionistas, não sejam o alvo preferencial dos futuros governos naquilo que diz respeito aos cortes. Bom, eu acho que as opções que foram tomadas até agora foram opções de curto prazo, muito preocupadas com as questões financeiras e não se preocuparam com o longo prazo, com as questões económicas e então o que acontece é que o país tem vindo a empobrecer, embora como o orçamento mais equilibrado, mas empobrecendo. Portanto, o rumo para Portugal é pensar numa estratégia de longo prazo, de forma a que as pessoas não percam valor, não percam riqueza que já tinham e direitos que tinham conseguido, voltarmos no fundo a criar riqueza para poder distribuí-la e que a Europa de algum modo perdeu e Portugal também perdeu. Se agora devolvêssemos o dinheiro que cortamos às pessoas, estaríamos exatamente no mesmo ponto que estávamos há 2 anos, com desgraças individuais e coletivas que são absolutamente algumas indizíveis e inenarráveis. Portanto, o país tem que pensar, tem que habituar-se a pensar, tem que convocar para esse pensamento os seus melhores e às vezes os seus melhores são aqueles que estão disponíveis para pensar o país. Há ainda muitas pessoas que gostam de pensar para as televisões, para os programas de horário nobre, mas que depois estão muito pouco disponíveis para pensar o país com as pessoas que vivem no país. Eu penso que é preciso desmistificar alguns conceitos, nomeadamente o conceito de que uma pessoa para ser feliz precisa ter um emprego estável. Não é verdade, nós temos vários exemplos de que isso não é verdade e as pessoas têm que começar a perceber que é possível ter carreiras em diferentes áreas, em diferentes locais, mudar de local de trabalho, mudar até de área de trabalho e que isso não é, que não é preciso ter medo. Um rumo em que a administração, por hoje tratou-se aqui da administração pública, seja qualificada, seja recuperada e saia da lama em que foi lançada por este atual governo e possa sacudir essas malfeitorias e apresentar-se para continuar a servir os portugueses. É isso que a administração quer, não quer mais do que servir bem os portugueses. Bom, eu quero um novo rumo que penso que a maior parte dos portugueses quer que Portugal entre no caminho certo, tenha uma economia mais saudável, uma administração pública mais interessante e que de facto possamos, enfim, evoluir no bem-estar e sairmos deste colete de forças em que fomos colocados e que de facto nos limita as opções e penso que, enfim, se há coisa consensual neste momento em Portugal é que o atual rumo não é o rumo certo, portanto seguramente o melhor rumo é necessário. Concretamente, o aparelho do Estado gasta tanto em salários como em contratos, em aquisições de bens, de serviços, etc. E que estão a aumentar. É preocupante verificar que entre 2011 e 2013 essa fatia de compras está a aumentar, ao contrário das famílias, quer dizer, durante estes anos as nossas famílias portuguesas tiveram que poupar, reduzir as suas despesas de 10, 20, 30, 40%. E ao mesmo tempo que tinham que fazer essas reduções, o Estado aumentou. É muito difícil de explicar isto aos cidadãos e é muito difícil de conseguir que eles aceitem uma evolução política baseada nessa assimetria. E é por isso que este tipo de iniciativas penso serão muito úteis para uma forma construtiva preparar um futuro mais equilibrado para o nosso país. Olha, hoje nesta discussão sobre a reforma da administração pública, a reforma do Estado, em 12 oradores altamente qualificados, tivemos no total 3 militantes do Partido Socialista. Isso é extremamente significativo, ou seja, muita gente, muitos aderentes ao novo rumo, mas também muitos não aderentes ao novo rumo, estiveram disponíveis para estar aqui connosco, a tentar construir soluções, porque acreditam que, de facto, o Partido Socialista está em condições de construir soluções que deem confiança ao país e soluções que, de facto, deem um futuro aos portugueses.